Pois é, meu caro cidadão de bem. Eu disse que a pressão sobre o Bolsonaro estava tão grande que uma hipótese plausível seria o Bolsonaro se aproveitar de um momento igual aconteceu com o Viktor Orbán. Você lembra? O ministro da Hungria que ofereceu para ele asilo dentro de uma embaixada? Então o Bolsonaro poderia pedir sim asilo político, socorro dentro de uma embaixada. Assim como algumas pessoas estão fazendo lá na embaixada argentina, que está situada na Venezuela. Muitos criticaram, dizendo que não, Bolsonaro não poderia recorrer a isso. A grande questão que a gente precisa saber é: você está na pele do Bolsonaro para sentir o quanto o STF quer a cabeça dele? Então o próprio Bolsonaro falou que a possibilidade de prisão dele, e ele percebe que é mais próxima do que nunca. E sim, há a possibilidade de que ele possa ir para uma embaixada pedir asilo. E aí tem muitos lugares. Estados Unidos, tem Argentina, tem Paraguai, não é tão confiável, né? Mas, enfim, tem a própria Hungria. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem a Itália agora também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Outro ponto que a gente vai falar também é de uma denúncia que fizeram contra uma compra, né, de um grande setor, né, lá na Amazônia, de uma área na Amazônia, rica em urânio. Urânio que pode ser utilizada para a guerra. Foi comprado quase que a totalidade dessa reserva de urânio pela China. E aí, deputados pediram uma investigação. Vamos falar também de uma nota de repúdio que aconteceu pela primeira vez na história. Vamos falar também um pouquinho de economia. O dólar bateu lá em cima. E aí o PT sempre com seu modus operandi, né? Pondo a culpa em tudo e em todos. Nunca é culpa da esquerda. Vamos falar sobre tudo isso aqui. Então, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É sempre muito importante, né? Ajuda bastante no canal. Para você também que quer ganhar dinheiro, quer aprender um pouco mais sobre leilões de imóveis, está na descrição para vocês esse e outros livros. É só você fazer o download, fazer o pagamento de acordo com o valor que você acha justo. Eu sou um cara que realmente confia na honestidade dos nossos seguidores aqui, tá bom? Bora começar? Vocês pedem que eu diga a data, hoje dia 29 de novembro de 2024. Esse é o nosso primeiro editorial do dia, um formato um pouquinho diferente. Quando vocês veem assim, vocês sabem que eu provavelmente estou em viagem, né? Vamos lá, pessoal, vamos começar com a matéria da Gazeta do Povo, né? Esse grande parceiro nosso, a Gazeta do Povo, que escreveu o seguinte, né? Bolsonaro diz que corre o risco de ser preso, não descarta exílio em embaixada, tá? Essa é a matéria da Gazeta do Povo e ela diz o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro diz que corre o risco de ser preso por uma arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal, assim como já foi alvo de 3 operações de busca e apreensão, classificadas por ele como absurdas. Ele é citado como mentor de um suposto plano de golpe de Estado que teria começado a ser costurado logo após ele perder a eleição presidencial de 2022 e que pretendia, entre outras medidas, matar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Vivemos no mundo das arbitrariedades. Agora, eu não posso ir dormir preocupado de que a PF vai estar na minha casa amanhã cedo. Eu já tive 3 operações de busca e apreensão, tá? Absurdas, absurdas. Corro risco sem dever nada. Corro risco. O STF vai fazer a arbitrariedade. Vamos ver as consequências, disse Bolsonaro em entrevista ao UOL, publicado nessa quinta-feira. E aí, o UOL, né, é um site totalmente de esquerda, vocês já sabem. O antagonista também soltou a matéria, né, citando a mesma questão, né? Bolsonaro admite usar plano de Ciro para Lula, né? O ex-presidente não descarta a possibilidade de pedir refúgio em uma embaixada para evitar a prisão, né? Então, tá tudo aqui, né, documentado, inclusive, né, no antagonista também. Mas por que a gente precisa falar sobre isso? Algumas matérias me chamam a atenção, como, por exemplo, essa matéria do Globo, né? Vocês estão vendo aqui um general, né, na capa da matéria, em conversa com Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, segundo eles, né, todo o elo que vincula
tudo ao Bolsonaro é o ajudante de ordens. O Mauro Cid, cartão de vacina, Mauro Cid, joias, Mauro Cid, baleia, Mauro Cid, né? Golpe, Mauro Cid, tá tudo nele lá, né? Então, em conversa com o Mauro Cid, ex-ministro da Defesa do Bolsonaro, chama Bolsonaro de ingrato após isolamento nos Estados Unidos. Abre aspas. Ele não fala nada. Um dos 37 indiciados por suposto envolvimento no plano de golpe de Estado, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, demonstrou descontentamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro por ele não ter respondido aos seus contatos após deixar o país em direção à Flórida no fim de 2022. Tá, isso aqui é emblemático. Por quê? Em 2022, no dia 31 de dezembro, no último dia do ano, né, enquanto ainda era presidente, Bolsonaro, depois de ter se isolado aqui dentro do Brasil, né, não falava nada, não se comunicava, ele pegou um voo e foi embora para a Flórida, lá ficando até março. Ficou cerca de 3 meses lá na Flórida, né? Durante o período do 8 de janeiro ele não estava aqui, e lá, incomunicável, ele não atendeu ninguém do governo, né? Isso aqui é o que várias fontes dizem. E aí, esse ministro, né, o Sérgio Nogueira, que era o ministro da Defesa, que lidava com os militares, ficou insistentemente ligando sobre o Bolsonaro. E o Bolsonaro não atendeu e ele chamou o Bolsonaro de ingrato. Agora pensa comigo. A Janaína Pascoal levantou uma hipótese, uma tese, de que os militares estavam pressionando o Bolsonaro para que tomasse uma atitude, talvez até antes do 8 de janeiro, ou à véspera de 8 de janeiro, desse a ordem. E o Bolsonaro não o fez. A Gleisi Hoffmann falou que o Bolsonaro foi um covarde, que não teve o golpe porque ele era um covarde. Ou seja, então é graças ao Bolsonaro que não teve. A pressão dos militares existia, isso aí é fato. Já por outro lado, a gente tem que observar o posicionamento dos jornalistas, né? Da imprensa. Ou seja, todos só querem a condenação do Bolsonaro. Essa jornalista, a Vera Magalhães, ela, nitidamente, é um desafeto do Bolsonaro. Ela não gosta do Bolsonaro e não esconde de ninguém. Na verdade, ela não gosta de ninguém que é da direita, né? Para que fique claro. Mas ela escreveu o seguinte, criticando o Lula. Olha só, o governo Lula tirou o Bolsonaro do foco. Lamenta Vera Magalhães. Olha o tamanho do descrédito que a mídia hoje tem. A jornalista Vera Magalhães, em sua coluna no jornal O Globo, desta quinta-feira, se lamentou em razão do governo Lula ter conseguido a proeza de tirar o Bolsonaro do foco. A colunista afirmou que, ao misturar anúncios do pacote de corte de gastos e da reforma sobre a renda, o governo desagradou nas duas pontas, no que chamou de pior semana para o bolsonarismo desde 2022. Olhe como eles são articulados. Então, para ela, ficar criando essas narrativas contra o Bolsonaro é mais importante do que cortar os gastos e reduzir o dólar. Então, o Lula, fazendo as ações impensadas dele, mandando todo o brasileiro, né, para a vala da pobreza com um dólar lá em cima, desvalorizando a nossa moeda, a preocupação não tirou o Bolsonaro do foco. E a preocupação não é o dólar batendo R$6, né? Então, assim, o que a gente tem hoje? A gente tem uma mídia que quer o fim do Bolsonaro e do bolsonarismo. E não só eles. Olha só, ficou muito nítido e muito claro, hoje voltou a circular nas redes sociais uma fala do ministro do STJ dizendo o seguinte, todo aquele juiz que fala fora dos autos, que quer ser uma figura famosa, todo aquele juiz que quer ser rico, todo aquele juiz que quer ser amigo de político, ele não merece ser juiz. E aí chama muita atenção, porque mais uma vez um ministro do STF fez isso. Olha só, dessa vez, Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, em uma matéria da Folha de São Paulo, Gilmar Mendes prevê mais indiciamentos em trama golpista e instiga o Congresso a barrar militares na política. Ou seja, pode um ministro do Supremo atuar para que haja uma mudança política advinda do Congresso?
O juiz não está lá só para julgar as causas que chegam até ele. Hoje no Brasil tem essa confusão. O juiz do Supremo Tribunal Federal tem a visão de ser um político. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta quinta-feira que a Polícia Federal pode indiciar mais suspeitos de participação na trama golpista no fim de 2022. A razão, segundo ele, seria o fato de que militares, alvos de operação da Polícia Federal na última semana, ainda deverão prestar mais depoimentos. Os investigadores tentam identificar pelo menos outras 3 pessoas que atuam nos planos para matar autoridades. Na entrevista, onde? Lisboa, né? Tá sempre em Portugal. Em Lisboa, nessa quinta-feira, Gilmar deve considerar extremamente grave militares de alta patente terem se envolvido em discussões de golpe de Estado. E aí, ele fala que o Congresso deveria barrar, né, os militares da política. Ao fazer isso, ele age politicamente, o que é totalmente equivocado. Vocês têm que entender uma coisa. Essa birra com os militares advém do período da redemocratização. O Aldo Rebelo, que é uma figura que por muito tempo esteve lá no PCdoB, hoje já não está mais no PCdoB, se eu não me engano ele está ou no PSB, se eu não me engano, no PSB ou no PDT, não lembro, né? Mas ainda no partido a left, ainda a esquerda, né? Não recordo, mas com uma mudança de mentalidade grande, ele falou o seguinte: hoje nós temos um problema. Temos 11 constituições ambulantes que pensam, né, de acordo com o que querem, ou seja, estão acima da Constituição. E que, do período de redemocratização, preocupou-se em blindar demais as instituições para evitar que os militares exercessem a força que tinham de antes, né, durante o período do regime militar. Então, já se tem essa animosidade que vem desde a época do confrontamento da esquerda, né, com os militares. E o ministro Gilmar Mendes externa esse posicionamento da esquerda aqui ao falar isso, ou seja, um posicionamento totalmente político. Está errado. E falando da economia, a primeira matéria que a gente pega é do Metrópolis, falando sobre o preço do dólar. O mercado não reagiu bem ao pacote do governo e o dólar fechou a R$ 5,98. Bateu R$ 6,00, recuou um pouquinho. Mas olha só, o dólar fechou em alta de 1,30% e renovou o maior valor nominal da história. Mais um recorde do Lula, que olha que bonitinho, 5,98. Ao longo do dia, a moeda americana bateu os R$ 6,00 pela primeira vez na história. A disparada foi uma reação dos investidores ao pacote de corte de gastos do governo federal e à isenção do imposto de renda para contribuintes que ganham até R$ 5.000, né? Ou seja, não foi bem aceito, né? As medidas que foram apresentadas foram besta, vamos falar o português claro. E aí, o que é que o PT faz? Vamos jogar a culpa nos outros. Pois é, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, aparece e diz o seguinte: Gleisi reage a dólar a R$ 6,00 e cobra Campos Neto, diz que é um crime contra o país. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, reagiu nesta quinta-feira à cotação do dólar, que atingiu a marca histórica de R$ 6,00. Em declarações nas redes sociais, a petista cobrou a intervenção do presidente do Banco Central, Campos Neto. Agora é o Campos Neto que tem que vir aqui para salvar o Lula? Ah, para. Ou melhor, a nação brasileira, né? Cara, se a gente não está com uma inflação muito maior, é graças ao Campos Neto. Esse cara, esse economista, está sendo um herói, né, em tempos tão conturbados da era PT. A cotação da moeda americana reflete a reação dos investidores, a divulgação dos detalhes sobre o pacote de corte de gastos e ampliação da faixa de isenção de imposto de renda. Por outro lado, o líder do PT na Câmara fez o quê? A mesma coisa. Fazer igual. Líder do PT na Câmara critica Campos Neto diante da alta do dólar. Então a culpa é do coitado do Campos Neto agora, não é do PT que gasta demais não, né? E aí, olha só, o óbvio, né? Nem precisava esperar tudo isso passar, né? Sabe aqueles caras que fizeram a carta pela democracia, de que, nossa, tudo estaria bem com o PT? Parece que não conhecia a essência do escorpião, né? Você deve conhecer a história do sapo e do escorpião. É a essência do escorpião, a essência do PT é gastar. E aí, eu achei interessante, o Maílson da Nóbrega, um grande economista também, ex-ministro da Fazenda, ele falou o seguinte: olha, quem esperava mais do que isso
é um tremendo ingênuo esperar alguma coisa, né, do PT com relação a corte de gastos. Nunca houve. Não vai ser agora, né? O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, avaliou o pacote fiscal apresentado pelo governo federal que projeta uma economia de 70 bilhões em 2 anos. Ele destacou as dificuldades enfrentadas pela equipe econômica, ressaltando que, considerando as limitações para vencer a cultura do PT e as visões de mundo do Lula, que chegou a inventar uma contabilidade única no mundo ao dizer que gasto em educação não é gasto, mas investimento, eu acho até que não foi tão ruim assim. Ou seja, sendo o PT ainda esperava pior, né? Mas calma, pior ainda está por vir, tá? Calma, porque os investidores só começaram. Por quê? Porque o Haddad anunciou e falou que ainda vai dar 70 bilhões aí. E hora que não começar? E hora que vê que não mudou, que não vai cumprir? Espera o dólar a R$7. O Bolsonaro deu uma entrevista, né, no UOL. E nessa entrevista, na revista Oeste também, tá? Essa da revista Oeste, o Bolsonaro, assim, rasgou o verbo em cima do Lula. Eu vou colocar a entrevista para você. Essa entrevista aqui foi publicada aqui pelo Bruno Zambelli, né? E eu acredito que vocês conseguem estar acompanhando aqui. Deixa eu colocar a entrevista para vocês. Junto à população, ninguém entende como é que eu ando pelo Brasil arrastando multidões. O outro cara não consegue, numa esquina para tomar ali algo qualquer que ele gosta de tomar. E se fosse, seria hostilizado. Ninguém prega hostilizar ninguém, certo? E algo está esquisito. A gente pergunta à população agora, me aponte uma só medida positiva do Lula. Não tem. Eu tive agora, por exemplo, em Alagoas, lá em Milagres e também em Ponte de Pedras. E quando eu vou para a rua, não é para ficar andando, o povo tira foto também, mas entra no mercadinho, conversa com o dono da birosca, como é que está o preço das coisas aí? Subiu bastante. Não subiu o biscoito, porque era 800 gramas, passou para 600. Então tem uma inflação aí, escamoteada aí. E como é que é a questão de, como é que era o Bolsa Família? Até eu chegar, era em média R$190, passou para 600. Com responsabilidade fiscal. Porque o Nunes, em 20, né, o que aconteceu? Uma ordem do Supremo, que toda semana tinha uma decisão do Supremo em cima de mim, mandaram pagar precatórios desde Pedro Alves Cabral. E aquilo, apavorou a gente. O que eu fazer? Nos socorremos do Lira. Isso aqui que o Bolsonaro está falando é que, sabe, o próprio judiciário fez muita coisa para atacar gastos, custos em cima do Bolsonaro. E isso aí eu fui testemunha ocular de tudo isso, né? Eu acompanhei. Uma das questões foi, sim, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou o pagamento dos precatórios, de vários precatórios. Então o Bolsonaro recorreu ao Lira para resolver esse problema, né? Outro ponto também que a gente pode citar foi o julgamento da revisão da vida toda. Lembra que era um rombo de 100 e tantos bilhões e que o STF julgou favorável só porque o Bolsonaro era o presidente da época. Depois que o Lula ganhou, voltou atrás e fez a revisão, né? Olha o nível que foi a coisa. Então, via medidas legislativas, nós alongamos o pagamento dos precatórios de uma forma racional. Sobrou dinheiro, porque nós conseguimos fazer uma coisa inacreditável, né? Quando o governo agora aumenta impostos. Lá atrás, o Paulo Guedes, tivemos a ideia, essa eu vou dividir com o posto de Ipiranga, né? A diminuição de impostos, e com a nossa diminuição de impostos especial dos combustíveis, passamos a arrecadar mais. Então sobrou dinheiro para você dar um bom Bolsa Família ao pessoal, razoável. E outra, nós permitimos que o beneficiário do Bolsa Família pudesse arranjar emprego sem perder o Bolsa Família. E mais, dava um extra de R$200 por 2 anos. Ou seja, nós fizemos o que tinha que ser feito, estávamos libertando o povo brasileiro. Com as medidas do Paulo Guedes, entre elas a redução do IPI, ele reduziu 1/3 do IPI de 4 mil produtos. O que o Paulo Guedes dizia? É a nossa reindustrialização. Você tira o peso de cima do empresário, sobra recurso para ele, ele pode investir para melhor produzir aquilo da tua empresa e a preço mais competitivo. Começou a rodar a economia. Se você pega qualquer prefeito do Brasil, mas vai para o Nordeste, que é a região mais pobre nossa, né? É mais pobre que o PT está há 20 anos lá. E não é por coincidência.
Eles não atrasaram o plano de pagamento, não deixaram de pagar o 13º em dia com o nosso governo, sobrou dinheiro para eles. Ou seja, a forma como nós agimos, com pessoas competentes, eu poderia citar, como citei, vários nomes para você, Paulo Guedes, Tarcísio, Marinho, Jorge Senff, o astronauta Marcos Pontes, tá? Entre tantos e tantos outros, o Brasil começou a ir para frente, já começou a mudar, tá? E isso daí importou na certas pessoas. Certas pessoas querem chegar ao poder para dizer, eu cheguei ao poder. E ser presidente, eu não, confesso que eu não esperava. Junto à população, ninguém entende como é que eu ando pelo Brasil arrastando multidões. O outro cara não consegue, numa esquina para... Pois é, e aqui começa a repetir, pessoal. Então, assim, o que a gente tem de visão aqui? Saudade do Paulo Guedes, né? A primeira coisa é essa, né? O que a gente tem de visão? Existia uma política pública voltada à economia, o que não existe mais, o que não se apresenta mais, ou melhor, o que não existe mais. E aí, não há que se falar em momento algum, em fato algum, de que a culpa do dólar hoje seja do Campos Neto. Não há dúvidas, né? A culpa do dólar estar assim hoje é por causa do gasto público advindo do PT, né? Mais fácil de entender isso só desenhando, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do editorial. Quem ficou até o final, coloca no comentário, fiquei até o final. Nós vamos usar esse formato por alguns dias aqui, enquanto eu estiver de viagem, mas logo, logo, a gente já está de volta no formato anterior, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e eu vejo vocês. Até a próxima.